Bíblia em Efésios. Nós vamos seguir a nossa jornada. Nós estamos numa jornada da carta aos Efésios. E eu não sei você, eu não sei se você tem recebido de verdade tudo aquilo que Deus tem ministrado através desse texto, queridos. É um texto muito importante. Nós estamos vendo, o apóstolo Paulo está nos apresentando algo muito precioso nessa carta. Primeiro ele nos apresentou toda essa verdade teológica que ele nos apresentou no primeiro capítulo da carta aos Efésios, dizendo a grandeza desse Deus, o seu plano eterno, tudo aquilo que ele planejou antes da fundação do mundo. Sabe, queridos, você parar para pensar que Deus, ele planejou a nossa vida, planejou nós estarmos aqui muito antes de você nascer, muito antes deste mundo existir. Você entender, à luz das Escrituras, que o apóstolo Paulo está nos ensinando em Efésios, que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas Deus, com grande amor com que nos amou, que é rico em misericórdia, nos deu a vida e nos dá vida em abundância. Aí você entender que nós estávamos longe, separados desse amor, sem nada, sem esperança, sabe, vivendo cada dia como se fosse nada, porque qual a esperança que um morto tem? E aí você entender que Ele nos trouxe de volta, Ele quebrou as barreiras, os muros que nos separavam, Ele alinhou a nossa vida como um povo, um único povo. E aí o apóstolo Paulo entra no capítulo 4, agora falando de coisas importantes para a nossa vida diária, para o dia a dia, para a saúde da igreja, para a saúde do seu povo. Ele fala sobre a unidade da igreja, ele fala a maneira como nós devemos andar, nos relacionar uns com os outros. Ele fala da santidade da igreja, a pureza do povo de Deus. Ele trata assim coisas muito diretas. Ele vai falar sobre a nossa forma de lidar com as questões da sexualidade, com decência. Sabe, querido, ele vai falando algumas coisas tão profundas. Ele vai dizendo assim, olha, para de mentir, fale a verdade, trabalhe, tenha com que você possa ajudar as pessoas. Não é o fim, não é você, o fim é o outro. Tenha empatia, saiba lidar com essas demandas da vida. E aí nós tratamos na última semana sobre esse desperta. Igreja, desperta. Nós estamos dormindo, as coisas estão acontecendo, e nós estamos vendo aí esse mundo indo de mal a pior, as coisas vão só piorando, a degradação moral, essas ideologias acontecendo, entrando nas escolas, está na internet, está em todo lugar, e nós não temos para onde correr, mas nós temos, né? É o grito, nós não temos para onde correr, e aí às vezes o crente se envolve nesse grito, mas não, nós temos a palavra de Deus que nos socorre, que nos ampara diante das angústias. E aqui nós estamos no capítulo 5, nós vamos ler aqui do versículo 15 ao versículo 20, que diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito de Deus, falando entre si salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, nós pedimos, ó Deus, a Tua intervenção na nossa mente, no nosso coração nessa manhã. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua palavra, ó Deus, mas nos ajuda, Senhor, também a praticá-la de forma que venha agradar o Teu coração. Nós assim oramos, Pai, nessa manhã. Entregamos a nossa vida, o nosso coração e a nossa mente diante do Senhor. Nós assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vejo que esse texto, o capítulo 4, ele faz um movimento de mudar a direção.
Quando você analisa, e nós estamos vendo esse movimento do apóstolo Paulo na carta aos Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 3, ele vai falar sobre doutrinas profundas. E no capítulo 4, ele faz um movimento de mudança. Ele fala assim: agora vocês vão sair da teoria, vocês vão para a prática. Agora vocês vão ter uma maneira de viver, vocês vão entender como que vocês devem viver a vida de vocês, agora que vocês compreendem essas verdades do Evangelho. E aí ele faz esse movimento. Então é como se ele estivesse passando a bola para nós, dizendo assim: agora é com vocês. Agora vocês precisam viver de modo digno do Evangelho, de modo digno da vocação que vocês foram chamados. E ele vem assim, falando de forma muito direta ao coração do povo. Lembrando sempre que o contexto da igreja de Éfeso é uma igreja que é formada por gentios. Eles estavam vivendo naquela idolatria, no paganismo, vivendo de forma dissoluta, e agora eles são trazidos para esse lugar da graça de Deus, e eles precisam agora viver de acordo com essas verdades. E aqui, queridos, eu acredito que ele faz um segundo movimento, porque daqui um pouco ele vai entrar nos nossos relacionamentos. Ele vai falar agora como que a esposa deve se submeter, se sujeitar ao seu marido. Ele vai falar como que o marido deve amar a sua esposa. Ele vai falar como que os filhos devem obedecer os seus pais, e como que os pais devem caminhar com os seus filhos. E ele vai falar de uma luta que nós não lutamos aqui, um contra o outro. Vai falar dessa luta espiritual, que é contra a carne e o sangue. Mas você já tinha parado para pensar, por que ele fala aqui, no momento desse momento do texto? Olha, não se embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque daqui para frente, querido, se não for no poder do Espírito Santo de Deus, nós vamos fracassar em todas as áreas da nossa vida. Então o apóstolo Paulo, de forma muito estratégica, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ele vai agora nos preparar, nos colocar diante de uma verdade tão absoluta, que ele vai dizer assim: olha, vocês precisam cuidar com a maneira como vocês vivem, e agora vocês precisam praticar algo muito importante para essa jornada de vocês. Então, queridos, nós vamos pensar um pouquinho nessa manhã, que uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é uma vida que vive em sabedoria e com ações de graça. O que vem na tua mente quando você ouve esse texto? Qual que é a expectativa que a maioria das pessoas... Agora nós vamos falar sobre o batismo do Espírito Santo. Nós já falamos sobre isso, queridos. O apóstolo Paulo diz que quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês receberam o Espírito de Deus, vocês foram selados pelo Espírito Santo. Ele deu o penhor, que é a garantia que aquele que começou a boa obra, ele vai continuar. E ele vai completar. Nós já sabemos então, querido, que não tem como você fazer parte desse reino, não tem como você chamar Jesus Cristo de Senhor, se não for pelo poder do Espírito Santo. Então o que está em discussão aqui, não é a segunda bênção, não é esse movimento que a gente às vezes escuta: irmão, você tem que buscar o poder do Espírito Santo. Não. O que está em discussão aqui, que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui, é qual é o impacto de uma vida que é vivida no poder do Espírito Santo. E o primeiro movimento do texto é que uma vida, um crente cheio do Espírito Santo, ele vive com sabedoria. Acompanha comigo o versículo 15. Cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Queridos, um cristão que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não vive de maneira tola nesse mundo. Ele não vive como um insensato. Quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Em outras traduções está dizendo assim, olha, portanto, vede prudentemente como vocês andam. Ele está falando sobre a sua vida diária, como que você procede em todas as esferas da sua vida. E ele diz, não faça isso de forma insensata.
Presta atenção como você está vivendo. O seu testemunho de vida é muito importante. Precisa andar em coerência com a palavra de Deus. Lembra do que ele vem falando antes? Olha, vocês precisam viver de uma maneira digna. Vocês precisam se revestir todos os dias do novo homem, despojar desse velho homem. Vocês precisam agora saber que o que vocês falam precisa glorificar a Deus. O que vocês pensam precisa glorificar a Deus. E agora ele está dizendo assim, porque uma vida, um crente cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai viver com sabedoria, ele vai viver com cuidado, tendo ali consciência que tudo aquilo que você faz e vive, querido, ou glorifica a Deus ou não glorifica a Deus. Então não é pode ou não pode. Sabe essa conversa que essa geração insiste o tempo todo em ficar tentando justificar o seu desejo de pecar, o seu desejo de negociar com esse mundo. Aí fica, pode isso, eu posso aquilo, eu posso aquele outro. A pergunta não é essa, a pergunta é, isso glorifica a Deus ou não glorifica a Deus? Então se você conhece o Deus que você serve, se você conhece o Deus santo que você serve, você não precisa mais recorrer a esses conselhos de internet. Será que eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso comer isso, eu posso comer aquilo? Ele diz, não. Viva com decência, viva com sabedoria, para que vocês não sejam tolos, vivendo como tolos, insensatos, aqueles que não prestam atenção na vida, que não conhece aquilo que glorifica a Deus. E como é que é viver com sabedoria? Porque ele está dizendo, olha, vocês precisam viver, tomar cuidado como vocês vivem, para que vocês não vivam como insensatos, mas como sábios. E como que é viver como sábio, querido? É você saber tudo? É você conhecer, ter conhecimento amplo das coisas? É você ser um teólogo? É você ser um mestre? É você ser o quê? Como é que é viver como sábio? O versículo 16 vai dizer assim, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Algumas traduções diz, remindo o tempo. Viver com sabedoria, queridos, é você aproveitar ao máximo cada oportunidade que é colocada nas suas mãos, para que você possa viver como um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque as oportunidades que Deus coloca nas suas mãos, o fim não é você, o fim é sempre a glória dEle. Então você já parou para pensar por que o Senhor colocou você onde você está nesse momento? Você já parou para pensar por que o Senhor colocou coisas na sua mão que não colocou nas mãos de outro irmão? Você já parou para pensar como que o Senhor abre portas para você, que outras pessoas lutam a vida inteira para que essas portas sejam abertas, e aí você simplesmente vê que as coisas fluem na sua vida? E o que você tem feito com isso? Você tem vivido como sábio, querido, na sua vida financeira, se é abundante, se você é próspero? Você tem vivido como um sábio na sua vida financeira, mesmo dentro das suas limitações? Você tem vivido como um sábio dentro da sua casa, com a sua família, que serve ao Senhor, com todo mundo está aqui na igreja? Você tem vivido com sabedoria, se é só você que está servindo ao Senhor na sua casa? E aí você ainda tem a esperança no seu coração de que o Senhor alcançará os seus. Viver com sabedoria, queridos, é você entender que os dias são maus. O versículo 16 diz assim, olha, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vamos parar para pensar sobre esses dias são maus. O que caracteriza o dia mau para você? Para pensar um pouquinho aí. Porque olha só, como que o texto está nos levando. Ele está dizendo assim, olha, vocês tomem cuidado com a maneira que vocês vivem, né? Para que vocês não sejam insensatos, não vivam como tolo nesse mundo. Aí ele diz assim para nós, então aproveitem ao máximo, tenha sabedoria, aproveitem ao máximo cada oportunidade que Deus tem dado para vocês. Faça isso de forma racional, entenda que tudo que vem para as suas mãos é para a glória do Senhor, ou não. É como você agora reage. Mas como que você avalia o dia mau? Será que nós estamos tão focados em nós que a gente pensa que a gente avalia o dia mau quando falta dinheiro?
Estamos passando pelo dia mal, está faltando grana. A gente avalia o dia mal quando as coisas não vão bem. A gente está caracterizando o dia mal na nossa vida quando algo não dá certo. Puxa vida, tanto que eu queria que isso acontecesse na minha vida, não deu certo, estou passando pelo dia mal. É quando falta trabalho, é quando falta alguma coisa. É sempre nós estamos caracterizando o dia mal com uma necessidade nossa, ou com uma carência que nós temos. Mas isso são só os sintomas, queridos. Isso faz parte desse dia mau. Mas a palavra do Senhor está dizendo que os dias são maus. Quando o homem decidiu, querido, desobedecer à lei de Deus, quando o homem decidiu viver independente do seu Deus, o mundo entrou em trevas. O mundo agora sofre, porque o mundo jaz no maligno. Existe um poder das trevas que impera neste mundo, queridos. Existe o pecado que assombra a humanidade. É por isso que os dias são maus. Não é porque você ficou desempregado. Não é porque você ficou doente. Tudo bem, isso faz parte do dia mau. Mas os dias são maus porque o homem, ele decidiu abandonar a Deus e viver segundo as suas próprias vontades. E esse mundo, querido, ele está mergulhado em trevas. Esse mundo está cada dia mais difícil de você acompanhar aquilo que vai sendo mais degradável nesse mundo. Os dias são maus, porque o homem pecou, está separado de Deus. E agora nós precisamos entender, como a gente viu no sermão da ceia, que só existe um caminho, só existe uma forma de essas trevas se dissiparem no coração da humanidade. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Jesus disse: eu sou a porta. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o bom pastor. Só tem um lugar, queridos, onde nós podemos viver, olhar para o dia mau e suportar esse dia mau, porque nós estamos num lugar seguro. Você lembra de Efésios? Quando ele disse que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nossos pecados, lá no capítulo 2, versículo 2, e aí ele vai dizer assim: olha, vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Existe um poder maligno atuando nos filhos da desobediência. E por isso que nós devemos viver como sábios neste mundo. Sabe, querido, nós precisamos viver remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade, para que nós possamos glorificar a Deus e sobreviver nesses dias tão difíceis. Então os dias maus não são quando as coisas não vão bem. Nós estamos vivendo dias maus. Nós estamos vivendo dias maus. Então, vivendo com sabedoria, é você entender que cada oportunidade precisa glorificar a Deus na sua vida. E aí ele vai continuar dizendo no versículo 17: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha como que esse texto nos leva para uma reflexão profunda, queridos. Olha, tomem cuidado da maneira que vocês vivem. Presta atenção. Não vivam como insensatos, como tolos nesse mundo. Sabe, aproveitem cada oportunidade, remindo o tempo, porque os dias são maus. E sabe o que vocês precisam fazer? Vocês precisam compreender qual é a vontade do Senhor. Essa semana, eu postei no Instagram da igreja a pergunta que a maioria não responde. Você leu sua Bíblia hoje? Aí você vai fazendo mais perguntas. Você já orou hoje? Eu fiz essa pergunta em 2 momentos do dia. Bem de manhãzinha, você já leu a sua Bíblia hoje? Aí algumas pessoas, não, ainda não tive tempo. Eu fiz a mesma pergunta às 8 horas da noite.
Você já leu sua Bíblia hoje? E aí uma pessoa me ligou. O dia passou e eu nem vi. E eu ainda não li a minha Bíblia. E como que a gente vai compreender qual é a vontade do Senhor, se nós estamos vivendo uma geração que não se dedica nem à leitura simples das Escrituras? Como que nós vamos viver de maneira sábia neste mundo, de maneira que nós possamos glorificar a Deus, de maneira que nós possamos compreender qual é a vontade do Senhor para a nossa casa, para a nossa vida, para o nosso trabalho, se nós não nos damos o trabalho de sentar e abrir as Escrituras e nos deleitar na sua presença, fazer uma leitura simples da Bíblia, uma leitura diária. Prestem atenção na maneira como vocês vivem. Sabe, querido, faça essa análise, o quanto você tem se dedicado em conhecer a vontade do Senhor. Às vezes a gente passa, queridos, horas e horas e horas. Tem gente que está com a última série do Netflix atualizado. Tem gente que está com o último debate dos candidatos atualizado. Tem gente que está com a última cotação do dólar atualizada. Tem gente que está com o último valor do Bitcoin atualizado. Mas se perguntar para ele qual foi o último texto que você leu da Bíblia, qual foi? Ele simplesmente não tem o que te falar. Porque é uma batalha, querida, é para você parar. E você precisa entender que a palavra de Deus é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Mas se você não acessar essa lâmpada, se você não pegar esse recurso que o Senhor deu para a sua vida, você vai andar em trevas. Prestem atenção como vocês vivem. Vivam com sabedoria. Aproveitem cada oportunidade. Mas para aproveitar cada oportunidade, você precisa compreender qual é a vontade do Senhor. Porque daí vem uma bênção para a tua mão, você não sabe o que você faz com ela. Aí você acha que aquela bênção é o fim nela mesma, aí você acaba se embriagando com a bênção, aí você acaba se distraindo com a bênção, e aquilo que era para glorificar a Deus acaba sendo um problema na sua vida. Quantos, queridos, pedem uma bênção para o Senhor, e quando o Senhor dá, ele some da presença do Senhor. E aí quando ele precisa, ele volta, e Deus passa a ser esse balcão que você chega, pede, aí você pega e vai embora, depois você vem. Aí nós estamos vivendo um povo que consome a fé o tempo todo. Mas vocês vivam com sabedoria para que vocês possam remir o tempo, para que vocês possam saber qual é a vontade do Senhor. O Salmo 1, querido, é um salmo muito importante para você diariamente colocar na tua mente. Porque ele vai dizer, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, na sua lei, ele medita de dia e de noite. Eu estava fazendo uma caminhada com a minha esposa ontem, e a gente está conhecendo os lugares aqui em Hamamatsu ainda. A gente foi num parque muito bonito, eu nem sei o nome daquele parque ainda, mas é muito bonito. E a gente sentou lá debaixo de uma árvore, e a gente estava lá conversando, e eu comecei a ministrar ela. Eu falei assim, me veio um texto na minha mente. Lembra quando Natanael, Jesus encontra Natanael e fala assim, eis aí um israelita, né, verdadeiro. E aí ele fala, oxe, de onde tu me conhece? Aí Jesus fala para ele, eu vi você na figueira, quando você estava sentado na figueira. Aí ele fica impressionado, ele fala assim, verdadeiramente tu és o Messias, tu és o Filho do Homem. Aí ele começa assim a encher o coração dele. E aí Jesus fala assim, calma, você ficou tão empolgado com isso, você vai ver coisas maiores, você vai ver ainda os céus abertos e os anjos subindo e descendo. E aí eu falei para minha esposa, você já parou para pensar por que Jesus falou para ele, eu vi você debaixo da figueira? Aí eu falei assim, olha, quando você vai estudar esse texto, estava falando para ela, lá no parque, você vai ver que o costume da época, os judeus sentavam, a figueira ela é uma árvore que tem muita sombra, e toda vez que o judeu sentava para refletir sobre a vida do Messias, era ali um lugar comum, que esses homens sentavam para refletir. E quando Jesus fala para Natanael, eu vi você, Jesus está dizendo assim, sabe esse Messias que você está orando, que você está buscando, que você está contemplando nas suas meditações, está aqui na sua frente. E eu falei para minha esposa, a gente não faz mais isso.
A gente não se separa para poder contemplar o Senhor. A gente não retira tempo da nossa vida para poder estar com o Senhor. Sabe o que a gente faz? Estou estressado, preciso ir para uma praia. A gente vai. Isso é legítimo. Nós descansamos a mente, descansamos o corpo, mas nós precisamos também de momentos a sós com o nosso Deus. Nós perdemos isso, queridos. Sabe por que é tão difícil você contemplar, você sabe, abrir mão de um período do seu dia para você estar na presença do Senhor, ouvir a voz de Deus? Nós somos uma geração muito agitada, a gente quer o tempo todo movimento, a gente quer o tempo todo falar, a gente quer o tempo todo alguma coisa, mas nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Nós vamos contemplar a Deus. Quanto tempo faz que você não faz isso, que você talvez não tenha percebido que te falta esses momentos de contemplar o Senhor? Às vezes a gente para tantas coisas, mas a gente não consegue parar e desligar o celular, sair para um lugar reservado e ali nos aquietar até que o Senhor fale conosco. Então, preste atenção na maneira como vocês vivem. Vivam como sábios, não como insensatos, e procurem conhecer qual é a vontade do Senhor, porque é isso que glorifica a Deus. Então, um crente que é cheio do Espírito Santo de Deus, não é o crente do movimento, querido, do barulho. E eu não estou aqui para condenar nada, mas eu estou dizendo que isso não é evidência nenhuma que você está cheio do Espírito Santo. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele vive com sabedoria, ele vive com discernimento das coisas, ele está ali aproveitando cada oportunidade, ele está tendo a convicção de que os caminhos que ele tem trilhado na sua vida são os caminhos que agradam ao Senhor e que estão de acordo com a vontade de Deus para a sua vida. Porque quando vem a situação difícil, querido, esse crente ele não negocia, esse crente ele não recua. Se preciso for, nós vamos morrer por Cristo. Mas essa geração não está disposta, não. Eu falei aqui na ministração da ceia, se você fosse acusado de ser um cristão, será que eles iriam achar prova o suficiente para te condenar nisso? Ou não? Então, queridos, nós precisamos entender que um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ele vive em sabedoria. E um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ele vai viver em ação de graça. Sabedoria e ação de graça. Volta lá para Efésios, capítulo 5, versículo 18. Vai dizer assim, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, ou à dissolução em algumas traduções, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Em algumas traduções vai dizer, mas enchei-vos do Espírito Santo. Aqui, queridos, quando você vai estudar, você vai ouvir alguns teólogos, você vai ver que há um consenso aqui, há um contraste que o apóstolo Paulo está fazendo. Há um contraste de domínio, de governo. E ele está usando aqui a embriaguez, querido, mas não é para você saber se você pode beber ou não. Ele está dizendo aqui que existe um contraste daquele que é dominado, ele está usando aqui a embriaguez para dizer que todo aquele que é dado à embriaguez, que se permite viver embriagado, ele está sob a influência do vinho. Quem está dominando as suas emoções, os seus sentimentos, as suas ações, é o vinho, é a embriaguez. Então, esse estilo de vida, isso que o apóstolo Paulo está dizendo para nós, não façam isso, não se embriaguem, não se deem a essa situação, porque isso vai levar vocês à dissolução, vai levar vocês à libertinagem, vai levar vocês à vergonha, vai levar vocês ao fracasso. Na época aqui, querido, no contexto de Éfeso, tinha os cultos que era regado a vinho, a muita orgia, muito problema. Então, aquilo era quase que o natural para aquele povo. Ele diz, olha, não vivam mais sobre esse domínio. Vocês não precisam mais viver dominados por essa prática. Porque você vai perder o seu controle.
você vai perder os seus limites, você vai perder a sua decência, você vai perder completamente a sua moral, você vai se entregar ao descontrole da vida. Você já viu algum embriagado por álcool? O cara fala que está no controle, mas ele não consegue dar um passo para frente. Ele está dominado por aquela influência. E aí ele vai contrastar com aquele que é agora dominado pelo Espírito de Deus. Quando você é um crente cheio do Espírito Santo de Deus, querido, a primeira coisa que você recebe é o domínio próprio. Você é dominado por esse Espírito Santo que não vai tirar você, deixar você entrar no descontrole, não vai deixar você viver de qualquer jeito. É esse Espírito que vai gerar em você compaixão pelo outro. É esse Espírito agora que vai fazer você olhar para a vida de uma forma diferente e viver de uma forma diferente. Então nós precisamos, ao invés de nos satisfazer e nos embriagar com as coisas deste mundo, nós podemos ampliar para isso, que não é só o vinho, são tantas coisas, querido, que tem nos embriagado durante o nosso dia, nos fazendo perder controle, nos fazendo perder muitas vezes o nosso domínio da situação dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. São tantas coisas que vêm roubando de nós a nossa vida íntegra, que às vezes a gente não percebe. Mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Sabe, queridos, aqui, a ideia desse texto aqui é assim, olha. Esse encher do Espírito Santo carrega uma ideia tripla aqui. Você precisa entender que é uma ordem coletiva. Enchei-vos. Toda a comunidade recebeu essa ordem do Senhor. Nós recebemos essa ordem de sermos cheios do Espírito Santo. Então ninguém aqui vai ser privilegiado nisso. Todos nós somos agora ordenados a sermos cheios do Espírito Santo. Mas é uma ordem que ela se cumpre de forma passiva, porque é o próprio Deus que vai efetuar em nós esse preenchimento. Não é uma coisa que você vai produzir de você mesmo. O sentido desse texto é uma ordem coletiva que acontece de maneira passiva e é algo contínuo que acontece agora e vai acontecendo o tempo todo na nossa vida. E como que faz isso? Como que a gente vai ser cheio? Porque quando você é um crente, um cristão cheio do Espírito Santo, algumas coisas acontecem de forma natural. Comunhão, edificação uns dos outros, louvor e ações de graça. É o que o texto está dizendo para nós. Não se embriague com vinho, mas encham-se do Espírito Santo. E aí ele vai continuar dizendo para nós, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração. Um crente cheio do Espírito Santo, ele passa a evidenciar essas características. Você passa agora a viver na comunhão do Espírito de Deus. Você passa agora a viver com esse propósito de edificar uns aos outros no temor do Senhor e no amor. E você passa a viver esse propósito de louvar em ação de graças. Não é mais as circunstâncias que governam o teu coração, querido. Não é mais as situações que governam as suas atitudes. Agora são convicções de que você, como filho de Deus, como homem que recebeu o Espírito Santo de Deus, como aquele que tem uma nova vida em Cristo, agora você vive de uma forma diferente, e isso vai produzir naturalmente na sua vida adoração, louvor e gratidão. Tem tanta gente, querido, achando que ser cheio do Espírito Santo é tantas outras coisas. Mas a palavra de Deus está dizendo algo muito simples para nós. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, querido, essas evidências são naturais na nossa vida. Você não é mais descontrolado, sabe? Você pode até passar por momentos de dificuldade, que você vai ter reações diferentes, talvez você não vai conseguir se controlar numa situação específica, mas a diferença é que o Espírito de Deus convence você. Mesmo que você erre numa determinada ação, mesmo que você tenha uma atitude que não condiz ao cristão, mas você pode ter essa ação enérgica, você pode responder de uma forma
grosseira muitas vezes, você pode ter uma atitude diferente, mas, queridos, pode ter certeza, você não vai dormir bem. Você não vai conseguir deitar na cama e falar assim, eu quero que se dane. Porque o Espírito de Deus vai convencer você daquele pecado. Ao ponto de constranger você, e você vai voltar e dizer, olha irmão, você me perdoa, eu falei desse jeito com você, eu agi dessa forma com você, mas eu não estava bem, mas o Espírito de Deus falou comigo, e agora eu estou aqui para te pedir perdão. E do contrário é a mesma coisa, querido, você é ofendido, e muitas vezes a pessoa sai de perto de você, e lá na frente ela se arrepende, e aí você, um crente cheio do Espírito Santo, você não fecha o teu coração, quando a pessoa vem para você, e você vai dizer, querido, está tudo bem, eu quero ser um com você, eu quero caminhar com você, porque não tem divisão no povo de Deus, porque a divisão não provém de Deus. Por isso que nós precisamos então entender que um cristão cheio do Espírito Santo de Deus, ele vive com sabedoria e com ações de graça, porque nesse momento ele começa a compreender que a ação do Espírito de Deus vai gerar bons frutos na sua vida. E apesar das coisas estarem difíceis, apesar das circunstâncias não serem favoráveis, mesmo assim, tudo aquilo que glorifica o nome do Senhor, eu dou graças a Deus. Eu não vou dar graças a Deus por qualquer coisa, querido. Eu não vou dar graças a Deus se eu estou vendo uma situação de pecado na minha casa. Eu não vou dar graças a Deus se eu estou vendo alguma coisa que fere as Escrituras na prática dos meus filhos. Mas tudo aquilo que glorifica a Deus, mesmo que esteja doendo em mim, um cristão cheio do Espírito Santo, ele dá glórias a Deus, porque ele sabe que naquela circunstância, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Então a pergunta é, queridos, nós recebemos esse Espírito de Deus, e agora esse Espírito de Deus, ele está sendo o tempo todo derramado em nós, preenchido em nós. Como que nós vamos manter isso diariamente, querido? Como que nós vamos viver nessa plenitude do Espírito de Deus? Como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Se não é uma ação nossa, nós não podemos provocar isso. Como que nós vamos viver nessa plenitude do Espírito de Deus? Eu queria refletir com vocês duas coisas, 3 coisas. Primeiro, nós precisamos entender que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. E aí você volta para os versículos anteriores que o apóstolo Paulo vem trabalhando com nós. Volta lá para Efésios 4, no versículo 25. Ele vai dizer assim: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira, falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Como que nós vamos viver na plenitude do Espírito, queridos? Não entristecendo o Espírito Santo de Deus. E é olhar para as Escrituras e entender que nós temos um novo modo de viver. E aí você vai tirando essas coisas da sua vida. Você vai lutando contra esses pecados. E aí você vai fazendo o exercício diário de se você se despir do velho homem e você se revestir do novo homem que é Cristo. E aí nós vamos viver nessa plenitude quando nós não entristecemos o Espírito Santo de Deus. A segunda coisa, eu quero que você abra lá em 1 Tessalonicenses. Como que nós vamos viver nessa plenitude do Espírito de Deus? Primeiro é não apagando o Espírito, e depois as Escrituras nos mostram que é não apagando o Espírito de Deus. Abre lá em 1 Tessalonicenses,
capítulo 5, versículo 12 ao 21. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 ao 21. Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegre-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Não apagueis o Espírito, querido. Nós devemos entender que nós não devemos inibir a atuação do Espírito Santo de Deus, porque Deus usa a comunidade para nos orientar, Deus usa líderes, pastores, irmãos, para poder trazer boas palavras para o nosso coração, para poder nos exortar, e nós não devemos desprezar essas coisas. Por isso nós devemos estar juntos, nós devemos estar em comunhão, nós devemos estar congregando, nós devemos estar estudando a palavra de Deus, recebendo a orientação que vem do Senhor, amando uns aos outros continuamente, orando. Sabe, queridos, nós precisamos entender que as práticas espirituais na nossa vida diária é isso que vai fortalecendo o nosso coração no Senhor. Nós não vamos perder o Espírito de Deus, mas nós vamos negligenciando tanto essa comunhão, que nós vamos apagando, nós vamos inibindo a ação do Espírito de Deus na nossa vida. Aí a gente começa a ser um crítico dentro da comunidade, porque nós não estamos em comunhão, nós estamos vazios, de tanque seco, e aí tudo vira um problema, tudo vira um caos, aí você discute aqui, você briga ali, você não se dá bem com o irmão, você se incomoda com a atitude do outro, mas ele está dizendo assim, olha, não trate o outro com desprezo, não pague o mal com o mal, mas amem-se continuamente, mutuamente uns aos outros, e deixa o Espírito de Deus trabalhar em vocês, com ações de graça. E o terceiro ponto, querido, para que nós possamos viver na plenitude do Espírito Santo de Deus, é andar no Espírito. Domingo passado, quem estava aqui ouviu, a Kelly ministrou sobre o fruto do Espírito Santo. Ela foi andando em cada característica do fruto do Espírito. Abre a sua Bíblia lá em Gálatas, eu vou terminar aqui. Nós devemos andar no Espírito. E o que significa andar no Espírito? Que você vai andar em transe? Será que esse andar no Espírito é você andar em transe o tempo todo? Nem diz alguns amigos meus, cara, estou chapado no Espírito, é isso? Será que você andar no Espírito é você andar vendo coisa o tempo todo? É uma comunhão, é um chamado para você viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo de Deus, e só tem uma forma de você viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus, é quando você se relaciona com Ele, com a sua palavra, com a oração. Um pregador do grande avivamento ali dos Estados Unidos, ele falava, a questão não é você cair no Espírito, a questão é como que você levanta. Se você, no momento ali de empolgação, você caiu no Espírito, mas quando você levantou, você não levantou em arrependimento. Você não levantou com uma consciência que os seus pecados estão trazendo separação entre você e Deus. Nada do Espírito aconteceu em você. Às vezes a gente acha que andar no Espírito é você viver o tempo todo nessa histeria coletiva que o povo está achando.
Mas andar no Espírito, queridos, é um chamado ao relacionamento. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: por isso, eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Quando você vive uma vida de relacionamento com o Senhor, quando nós vivemos uma vida de intimidade com o Senhor, existe aqui uma afirmação da palavra de Deus: de modo nenhum vocês vão satisfazer o desejo da sua carne. Nós vamos manifestar o fruto do Espírito. E aí você vai começar a ver uma vida diferente. Você não é mais dominado pelo seu desejo, você já não é mais dominado pela sua vontade, mas agora o que brota, o que acontece na sua vida é a manifestação do poder de Deus, do fruto do Espírito. E aí você começa a ser um homem e uma mulher diferente. Você começa a ser um homem e uma mulher que agora vive em paz, com alegria, com mansidão. Você passa a viver de forma bondosa, benigna. Você passa agora a viver dominado pelo Espírito de Deus, e você passa a exercer domínio próprio. Esse chamado para andar no Espírito é uma vida de comunhão plena com o Senhor Jesus, com a sua palavra. E muitas vezes, querido, nós estamos querendo andar no Espírito sem acessar o caminho. Nós queremos viver uma vida no Espírito de Deus, mas nós não paramos para poder conhecer a sua vontade. Nós queremos andar numa vida cheia do Espírito de Deus, mas nós não estamos em comunhão uns com os outros. Nós queremos andar e viver com uma vida plena do Espírito de Deus, mas nós não damos a mínima para esse relacionamento. Tem tanta coisa mais importante vindo primeiro. Se sobrar tempo, aí eu vou ter um tempinho com você. É aquela esquete, né, que não sei se os irmãos conhecem. O cara marca um encontro com Jesus na cafeteria, e Jesus vai. E Jesus vai, senta e espera ele chegar. Só que quando ele chega, ele está tão atarefado, tão preocupado, que ele só fica assim: espera aí, Jesus. E aí ele atende um telefone. Espera aí, Jesus. Ele assina um documento. Espera aí, Jesus. Ele manda um e-mail. E Jesus está ali. E de repente o cara levanta do lugar do encontro e vai embora, e ele nem conversou com Jesus. Só que quando ele chega lá na frente, ele pega e fala: poxa, mas Jesus nem falou comigo. Sabe, às vezes a gente está chegando na presença do Senhor com tanta coisa antes dele, que quando chega na hora de conversar com ele, a gente já cansou, a gente já dormiu, o dia já passou. Então, às vezes nós estamos querendo viver essa vida cheia do Espírito Santo, mas nós estamos negligenciando aquilo que o Senhor disponibilizou para nós. E qual que é o resultado disso, querido? Como indivíduo, quando você vive uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, você vai agora andar na luz. Você vai agora ser guiado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Você não vai ter mais dúvida, você não tem mais medo. Você vai ser capacitado agora a andar e viver conforme a vontade de Deus. E como igreja, se todos nós aqui, queridos, vivemos como cristãos, como famílias cheias do Espírito Santo, o que vai acontecer na nossa comunidade? Abre a sua Bíblia lá em Atos, capítulo 4. Versículo 29. Diz assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Uma igreja, querido, cheia do Espírito Santo de Deus, ela não depende de circunstância.
em meio às perseguições, em meio às coisas mais adversas que está acontecendo, a oração da igreja é: nos capacita, Senhor, para que nós possamos pregar a Tua palavra corajosamente. Nos capacita, Senhor, para que nós possamos pregar a Tua palavra de forma verdadeira. Nos capacita, Senhor, para que nós possamos seguir em frente com o Evangelho da graça. Nos capacita, Senhor, para que nós não recuamos. E juntos nós vamos pregar poderosamente a palavra do Senhor. E aí eu te pergunto: você é um crente cheio do Espírito Santo? Será que você pode fazer essa análise nessa manhã, queridos? Como que você tem aproveitado as oportunidades da sua vida? Como que você tem vivido nos ambientes que Deus tem te colocado? Será que você tem tido esse desejo de estar contemplando e se alimentando da presença do Senhor diariamente? Ou nós estamos vivendo no domingo como crente, mas de segunda a sábado nós vivemos como um ímpio, negligenciando a palavra do Senhor, negligenciando a comunhão com o Senhor? E aí, queridos, nós podemos nessa manhã nos arrepender e pedir para que o Senhor venha mexer, tirar aquilo que tem nos distraído e nos dar condições de vivermos como uma família, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus.